Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Então Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se aproximavam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra de vida e salvação. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, antes de mais nada, é uma alegria estar aqui nessa comunidade São Geraldo, celebrando a Eucaristia nesta festa. Mais alegria ainda é poder encontrar com os amigos, com os cruzeirenses, atleticanos, numa só família, irmãos e irmãs. Como é bom! Como é bom celebrar a Eucaristia numa comunidade onde eu tive, o meu primeiro provincial foi Patrício. E hoje o Evangelho fala de sabedoria,
juntamente com a primeira leitura. Então, como é bom nós refletirmos a palavra de Deus a partir da vivência e da realidade da comunidade. Como é bom celebrar a palavra de Deus e a Eucaristia, Deus que se faz nossa comida e bebida, quando nós temos uma liturgia que é leve, que canta, que toca, que reza. Como é bom. Então, antes de mais nada, obrigado pelo convite de estar aqui hoje celebrando com vocês, juntos, este momento sublime. Deus se faz presente na nossa vida. Na primeira leitura do livro da sabedoria, muito bonito, eu pedi, me deu a prudência, eu ainda insisti, veio sobre mim a sabedoria, que está acima de qualquer coisa. Ou seja, posso ter tudo, se eu não tiver os dons do Espírito, se eu não tiver a sabedoria divina, eu nada tenho. Então eu não preciso, né, de nada que venha antes. A leitura é muito clara. Muitas vezes nós procuramos saúde, nós procuramos bens, e aqui essa leitura é o contrário. Primeiro, o dom. Quem concede o dom? O Pai. Que dom? O dom do Espírito, a sabedoria. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho tudo. No Evangelho, Jesus vai dizer, em outro Evangelho, buscai primeiro o reino de Deus e tudo vos será dado por acréscimo. Tudo. Então não é que nós vamos desprezar nem a beleza, nem a saúde, nem os bens, mas tudo a partir de Deus. Então essa leitura, ela vem nos inspirar a vivência evangélica no dia de hoje. E aí nós encontramos o Evangelho. Primeiro, Jesus que sai para caminhar. Jesus é alguém que está sempre em saída. Por isso nosso Papa Francisco diz, eu quero uma igreja em saída. Uma igreja que vai para o meio do povo. Uma igreja que não tem medo de se lambuzar. Uma igreja que seja pobre com os pobres. Jesus sai, ele caminha. E no caminhar, todos podem encontrar com Jesus. Uma pessoa chegou, muito rica, e disse para Jesus, bom mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? Olha, a intenção dele era muito bonita e muito boa. Aqui nós precisamos ter sempre essa intenção, ter a vida eterna. O que eu preciso para ter a vida eterna? E aí Jesus já questiona, porque Jesus não é um bobo, né? Jesus, ele perscruta o nosso coração, ele sabe tudo, ele tudo pode. Ele é a palavra de Deus, ele é a sabedoria. Quem disse que eu sou bom? Como você me chama de bom? Só Deus é bom. Olha que interessante, porque ele não tinha consciência que Jesus era Deus. E muitas vezes nós falamos Senhor, Senhor, né? E aí Jesus vai dizer, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então ele faz um questionamento para que ele possa refletir aquilo que ele está dizendo. E muitas vezes nós precisamos disso. Porque muitas vezes nós falamos da boca para fora. Eu sou cristão, eu sou católico, você é meu irmão, você é minha irmã, mas eu vejo ele na rua, nem ligo para ele. Muitas vezes nós temos uma imaturidade da nossa fé. E por isso que é importante aproximar do mestre. E por isso que é importante pedir ao mestre o que ele pediu. O que você quer? A vida eterna? Então, primeiramente, você vive os mandamentos? Quais mandamentos? Todos. O que significa mandamento? Lei. Não lei que oprime, não lei que domina, não lei que explora, mas lei que liberta. Infelizmente, as nossas leis, as leis dos homens hoje, são tão falseadas, né?
E aí as leis se tornam mentiras, é para oprimir, para mandar, é para derrubar, é para falsidade. Nós estamos vendo o país agora, que tristeza. Como é que as nossas leis são não para o bem comum, mas para justificar, para condenar? Será que Jesus está satisfeito com o tipo de leis? Qual é a lei de Jesus? Do amor, da justiça, da verdade. E onde se busca essas leis? A partir da família. Honra teu pai e tua mãe. Respeite uns aos outros. Não queira para o outro, não desejes para o outro aquilo que você não desejaria para você. Então as leis, elas nos libertam, as leis de Deus. E também as leis humanas, pelo menos deveriam. E por isso nós precisamos lutar para que as nossas leis sejam dignas de um país que é digno de Deus. E ele fala assim, tudo isso eu já faço. Muitas vezes a gente fica cumprindo preceito, né? A gente é assim, né? Eu cumpro a lei, eu amo meu irmão, eu vou à missa domingo, eu faço isso. Aí a pergunta é, faz mesmo? Para quê? Porque é pecado não ir à missa domingo? E aí Jesus diz para ele assim, primeiro Jesus olha, né? Olha bem no olhar dele assim, né? Como que tocando lá no mais profundo, diz assim, é verdade tudo isso que você está dizendo. Só te falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e seja livre. Depois, vem e segue-me. Aí é difícil. Muitas vezes a gente vai até um determinado momento. Imagine, né? E é mesmo assim, muito difícil. Imagina deixar tudo. Ah, mas eu tenho minha loja, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí a gente volta na primeira leitura. O que é mais importante? Ter as coisas, ter os bens, ter as pessoas ou ter a sabedoria divina? E aí Jesus dá o exemplo do rico. Como é difícil o rico entrar no reino dos céus. Não é que Jesus está condenando o rico nem nada, não. Porque muitas vezes os ricos são tão presos às suas coisas, aos seus negócios, que esquece de viver. Estou falando dos ricos. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou falando de um Cunha da vida, o deputado Eduardo Cunha, que se prende ao dinheiro de milhões, ainda é capaz de falar, eu não fiz nada. Está preso. Não é uma pessoa livre. Não é uma pessoa feliz. É isso que Jesus questiona. Como é difícil entrar no reino dos céus se você se prende. Mas nós muitas vezes fazemos papel de ricos, de pessoas ricas. Somos presos, por exemplo, ao rancor. Ah, mas ele me ofendeu, eu não vou perdoar. Estou preso. Ao ódio. Às vezes nós encontramos famílias que brigam por causa de bens, por causa de um pedacinho de terra. Vai levar para o céu? Então Jesus questiona. Então Jesus realmente é um grande mestre e um homem que não tem medo da verdade e que toca a ferida de qualquer um. A partir de um exemplo, Jesus fez com que todos os discípulos pudessem pensar. E aí Pedro, né, o espertão da vida, né, São Pedro é sempre esperto, né? É o escolhido, mas é o esperto. E nós, Jesus, que deixamos tudo, deixamos casa, irmãos, irmãs, pai, esposa, deixamos filho, quase que como cobrando de Jesus, nós temos essa cobrança, né? Senhor, eu faço sempre a sua vontade, né? Aí muitas vezes a gente vem diante de Deus, né, fazendo nossos pedidos. Nós somos espertos também, não somos? Muitas vezes nós queremos fazer isso e fazemos.
Jesus não se ofende com isso. Jesus não se ofende quando nós aproximamos e fazemos um pedido. Jesus não se ofende quando... Ele até gosta que nós aproximemos. Jesus, eu sempre fui bom, ajuda, me cura. Me cura através de São Geraldo. Ele não fica ruim não, só que Jesus fala assim, olha, verdade, vem. Você que deixou tudo, você receberá aqui na terra 100 vezes mais. E no céu, a vida eterna. Então esse evangelho, ele é importante, como toda a Sagrada Escritura, para nos estimular na nossa caminhada cristã. Na nossa caminhada de fé. Vale a pena deixar tudo? Vale. Vale a pena cada dia fazer o caminhar que Jesus fez? Vale. Amar como Jesus amou? Vale. Vale a pena acolher, sorrir, abraçar, acreditar, ter esperança? Vale. Então a palavra de Deus, ela é esse estímulo para que nós possamos viver plenamente essa palavra, ou seja, viver Deus na nossa vida. Nós somos de Deus e nós voltaremos para Deus. Por isso nós temos a alegria de participar de uma liturgia onde o próprio Deus se faz presente na nossa vida e aqui na terra Ele vem morar em nós, fazer morada em nós, para nos ajudarmos na nossa caminhada, porque nós iremos fazer morada definitiva no coração de Deus. Então por que eu participo da Eucaristia? Porque eu quero que o Senhor faça morada na minha vida. Pois eu quero fazer morada definitivamente no seu coração. Estamos fazendo a caminhada. Por isso a Eucaristia é o já e ainda não. Quando nós entramos nesse momento de liturgia e a celebração da Eucaristia, nós estamos entrando no céu. Nós estamos participando da graça, da paixão, da morte e, sobretudo, da ressurreição de Jesus. É como se nós voltássemos lá, no primeiro momento, na morte de Cristo na cruz, estivéssemos diante da cruz. E aí nós temos que perguntar, a partir desse evangelho, qual que seria a nossa postura naquele momento da paixão, morte e ressurreição de Jesus? Naquele momento nós vamos ver pessoas curiosas. Nós vamos ver pessoas que julgam, pessoas maldosas, e nós vamos ver pessoas que sofrem com Jesus. Maria, João, a irmã de Maria, Maria Madalena, aos pés da cruz. Participa. E essa pergunta nós temos que fazer. Quando nós participamos da Eucaristia, nós estamos diante da cruz, na paixão, morte e ressurreição, de que maneira? Como curiosos? Como alguém que julga? Como alguém que vê um espetáculo? Ou como alguém que participa do momento sublime de Jesus, já aqui e agora? A Eucaristia. Então, se a Eucaristia é entrar no céu, o Jair ainda não, eu deveria ter o desejo todos os dias de participar da Eucaristia. Eu deveria ter o desejo todos os dias de participar de uma celebração, de uma oração, porque me faz viver a harmonia da sabedoria divina. É isso que Jesus quis nos ensinar hoje. E na carta aos Hebreus, vai dizer bem claro que a palavra de Deus é que chega até nós como uma espada, que vai no mais profundo do nosso ser. Quem é a palavra de Deus? Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta é a liturgia que nós queremos viver na nossa vida.
onde o mais importante é ter Jesus, a sabedoria do Pai. E Jesus vai dizer que Ele quer. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não andarás nas trevas, mas terás a luz da vida eterna. Então vale a pena seguir Jesus? Vale a pena amar como Jesus amou? Vale a pena servir como Jesus serviu? Vale a pena morrer como Jesus morreu? Se a semente não cai na terra e não morre, não pode dar fruto. Se nós quisermos dar fruto, nós precisamos morrer. Morrer para o pecado, para o egoísmo, para a ganância, para a mentira, para a falsidade, e deixar-nos inebriarmos da paz de Cristo. São Geraldo, um homem aparentemente frágil, doente, não tão sábio como o mundo queria, mas que quis viver a cruz de Jesus. Não queria mais nada. Não queria dinheiro, não queria nada. Eu quero viver a cruz de Jesus, sofrimento de Jesus. Não porque é masoquista, mas é no sofrimento que ele encontrou o sentido para a vida e vida eterna. Vamos pedir a Jesus essa graça. Que tipo de cruz que eu quero viver? Uma cruz que santifica. Não que a gente fala, o matrimônio é uma cruz pesada. Mentira! O matrimônio não tem nada a ver com a cruz pesada. Se é pesado para ela, o problema é seu. O matrimônio é uma cruz santa. Uma cruz que leva à santidade plena. O relacionamento familiar, afetivo, onde haja amor, respeito, onde uma família brilha, é uma cruz santa. Uma cruz que nos liberta. É na cruz de Cristo que nós somos salvos. É na cruz da nossa vocação que nós seremos salvos. Cada um de nós precisamos assumir a nossa missão, a nossa vocação, e não ficar julgando a responsabilidade dos outros. São Geraldo quis assumir, assumiu com dignidade, e através do exemplo dele, também nós devemos querer assumir com dignidade a nossa cruz, que nos levará à graça da vida eterna. Vamos pedir a Jesus essa graça nesse dia de hoje, nesse quarto dia da novena São Geraldo, e nos libertando de tudo aquilo que nos prende, para sermos totalmente livres para amar, para servir, para viver, e assim chegarmos à graça da vida eterna, à graça da santidade. Assim seja. Amém.